Em 2010, no Haiti, aconteceu uma das piores catástrofes naturais que o mundo já viu. Trata-se de um terremoto de 7,3 na escala Richter, onde morreram aproximadamente 230 mil pessoas. Essa desgraça aconteceu porque duas placas tectônicas se chocaram a profundidade de 10 quilômetros. 10 quilômetros. Pois bem, trazendo para a nossa realidade espiritual, nós podemos afirmar que apenas um pecado mortal é pior do que toda essa desgraça natural que ali aconteceu. Sim, porque se eu estivesse lá e estivesse morrido com um pecado mortal, eu estaria condenado ao tormento eterno. Ao tormento eterno, que seria pior do que aquela catástrofe, porque aquela catástrofe foi passageira. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá o remédio, nos indica como ficar firmes nesses tempos de abalos sísmicos, onde o inimigo nos ataca, onde a placa tectônica do inimigo vem para se chocar contra nós com toda a força. E Jesus aqui nos mostra, nos dá o remédio, o jejum e a oração. É o melhor remédio contra o ataque do inimigo. Nessa passagem se trata de um menino epilético que estava possesso pelo demônio. Aqui nós vemos que o pai chega até Jesus com uma fé vacilante, porém sincera, e fala para o Senhor: se tu podes, se tu podes, cura ele. Jesus falou: se podes, ó geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vós? Jesus aqui também está exortando os seus discípulos, porque eles não conseguiram. E ao mesmo tempo os discípulos estavam com medo, porque agora a gente perdeu a força vindo do alto. Mas depois, em particular, Jesus vai dizer, respondendo à pergunta dos seus apóstolos, o porquê que eles não conseguiram fazer esse milagre, Jesus fala: existem certos tipos de demônio que somente com jejum e oração podem ser expulsos. O jejum e a oração na nossa vida são um ponto seguro, um porto seguro, onde a gente pode blindar a nossa alma desses terremotos. Assim como hoje a ciência, a tecnologia conseguem construir edifícios, por exemplo, como no Japão, que podem amenizar os efeitos desses terremotos, nós também podemos fortalecer a nossa alma através do jejum e da oração. Por que o jejum tem tanto poder assim? Deus nos criou numa ordem, digamos assim, hierárquica. Deus criou o corpo, a alma e o espírito. Mas a ordem hierárquica não é essa. O espírito tem que mandar na alma e a alma mandar no corpo. Quando nós fazemos as vontades do mundo, quando nós fazemos as vontades do nosso corpo, da nossa carne, então o nosso corpo manda na nossa alma. Olha, você pode rezar até aqui, você pode fazer bem até aqui, mas daqui para frente não, porque aqui daí eu vou perder essas regalias, então não. E aí o espírito ele é expulso da nossa alma. Mas quando nós fazemos jejum, e esse nosso jejum ele é feito em oração, o nosso espírito se fortalece, e ele vai influenciando, ele vai conduzindo a alma a que o nosso corpo haja segundo a vontade de Deus e vai nos blindando, uma espécie de escudo. Em Nagasaki, por exemplo, morreram 80 mil pessoas com a bomba atômica. Mas isso não é nada comparado a um pecado mortal sequer. É por isso que nós não podemos perder tempo. É por isso que quando a nossa alma nos acusar de um pecado mortal que seja, nós temos que correr e pedir ao sacerdote que nos atenda em confissão. Sim, porque no tribunal da misericórdia, onde Jesus mesmo falou aos seus apóstolos, quando ele voltou depois de ressuscitado, lá quando estavam assando um peixinho lá na beira do lago, Jesus falou: recebei o Espírito Santo, e todo pecado que for perdoado aqui na terra será perdoado no céu, e todo aquele que não for perdoado aqui na terra não será perdoado no céu. Aí está o fundamento da confissão. Aí está a autoridade que Jesus deu para os primeiros sacerdotes, e que vem
vem nessa sucessão desde então até hoje. É necessário que nós vigiemos. Vigiemos porque os abalos virão. As placas tectônicas do inimigo virão. E se nessa época de Jesus o inimigo atingia, assustava, assolava através da possessão, hoje a tentação ela tem um poder muito maior e muito mais sutil para nos escravizar. Para nos escravizar. Por quê? Porque pela tentação nós temos a impressão que nós somos livres, quando na verdade nós somos sim prisioneiros do inimigo, do demônio. Portanto, se você ainda não usa essas práticas do jejum e da oração, que comece por hoje. Prepare-se para os terremotos. Eles vêm, mais dia, menos dia, eles vêm. Se você está no olho do furacão, fique firme, vai passar. Mas se você está em tempos de bonança, em tempos de paz, em céu de brigadeiro, se prepare, porque o furacão virá. Deus te abençoe. Foco.